Tudo bem que o Rudy Guerrero não era ilícito, mas a Michelle Pfeiffer era. Quem poderia ser a Michelle Pfeiffer? Não essa Sidney Sweeney, pelo amor de Deus. Não! Não, pelo amor de Deus, pô, tem que ser um negócio... Mas também se esse filme fosse feito hoje, Netflix vai pegar a Millie Bobby Brown também, pelo amor de Deus. Também aí não, né? Chamar a Ana, o Camarote e o Gabeira de novo pra gente falar um... Ô, seu Jorgeta, se eu contar minha vida pra você, você chora. Que tristeza. Bessias rejeitado e dosimetria aprovada. Dosimetria. Por isso que no Brasil a gente paga roupa da Renner o mesmo preço que o americano paga em roupa da Nike. Esse é o Brasa. Oi, Nox, vocês estão bom? Hoje nós vamos falar de Guga Noblat, né? A triste jornada desse repórter do CQC que continua fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia há 30 anos atrás. Só que agora ele tá velho, mofado e a favor do sistema. Conta pra gente, nós queremos saber. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta. Guga Noblat envelheceu como o fax. Não, melhor. Guga Noblat envelheceu como a Luana Piovani. Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Curtir ser um membro desse canal clicando no botão Seja Membro, membros sendo seu conteúdo desse canal e planos a partir de R$3. 3! Importante que você tire o escorpião do bolso. Deixa eu falar rapidinho do Samuel. O Samuel que trabalhava, né, numa pet shop ganhando CLT um pouquinho mais de R$2.000 por mês num trabalho de risco. Ele falou assim, o que será que acontece se eu clicar naquele link na descrição do vídeo, comentário fixado que tá lá do Omar, do Daniel Alvarenga? E o que será que acontece se eu clicar ali? E será que eu sou capaz de fazer um dinheiro? Eu vejo o pessoal falando, mas isso aqui não é bait de internet? Não, vou perder meu tempo, meu dinheiro. Não vai perder. Ele clicou e ele realmente constatou que dava não só para ele melhorar a sua vida, como ele deu um pequeno upgrade, tá? Porque o Samuel passou a ganhar mais de R$5.000 por semana aplicando o método Daniel Alvarenga, tá? Que não teve nenhum tipo de magia, não. Ele dedicou o seu tempo e hoje ele não está mais no seu emprego, né, de CLT, trabalha para ele da internet fazendo 10 vezes o valor que ele ganhava, né, aproximadamente ali por mês. Seria bom para vocês? Eu também acho. Então, link na descrição do vídeo, comentário fixado. Fala com o Daniel Alvarenga ainda hoje. Mais um vídeo! Agradecer, claro, ao editor desse canal, Jorgeta, do canal Jorgeta da Play, por essas edições que nem sabem quem é o Guga Noblat. Verdade. E se inscreva lá no canal do Jorgeta, o Jorgeta da Play. Agradecer a todos os mais de 167 mil nóxicos inscritos nesse canal. Eu agradeço a todos vocês que todos redundância, a todos a demência e diversidade de porra. E bora pro vídeo! Fala, família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd Família. Noxicos, já peço desculpa, né, esta cara de zumbi, pois é, eu estou meio que passeando por hospitais esses dias, estou com um probleminha de saúde a ser desvendado, mas tá tudo ok, tá dentro do possível, tá tudo bem, quase não tivemos vídeo hoje, né, é bem verdade, mas a gente dá um jeitinho aqui, né, e por falar em cara de zumbi, acho que o Jorgeta tá um pouco triste com o trailer do Resident Evil, né, Jorgeta, como é que é, você gostou? Super lixo. Eu vou fazer um vídeo talvez para domingo, porque eu assisti esse trailer e eu estou conflitante. Sabe quando você vê o decote da Hunter Schafer e você fica conflitante? Então, eu tô assim nesse momento. Você tinha Bilal? Mas há muito tempo que eu quero fazer um vídeo dedicado ao Guga Noblat, né? Eu falo, faço, não faço, ele não tem muita relevância no mundo real, né? Então eu falei, faço ou não faço? Eu vou fazer um vídeo aqui do Guga Noblat, vou falar porque ele é um dos personagens mais engraçados, né, da nossa cultura pop do Twitter, né? Ele é o cara que sempre tá do lado errado, sempre fazendo o mesmo personagem. Eu falei, caramba, ele é o único, né, da linhagem de repórteres, né, de repórteres de rua, da galera que saía lá para entrevistar político do CQC, que continua fazendo exatamente o mesmo personagem, pelo menos visualmente. Ele foi um cara que não progrediu, ele não foi nem para frente nem para trás. Ele usa até o mesmo terno até hoje, né? Só tá um pouco mais velho, mas ele já parecia mais velho antigamente. E ele continua fazendo esse personagem. Eu falei, preciso fazer um vídeo uma hora, porque eu cito tanto ele para fazer zoeira, né? Por que não dedicar um vídeo em homenagem? Mas nos tempos áureos de CQC, ele era um programa que, de certa maneira, você pode até discordar, você pode falar que não, que era uma coisa meio de centro-esquerda polida, e é verdade, era Marcelo Taz, Dória, eu sei que
Hoje a gente pensa muito melhor nas coisas, a gente faz uma análise muito mais crítica de tudo, mas ainda assim, você sabia, eles iam lá para encher o saco de político, tinha uma função, eles encheram muito saco de prefeito, né, que era uma coisa mais baixa, e eu achava legal isso, era um programa, mesmo sendo um enlatado argentino, né, não era um programa original brasileiro, ainda assim era bom. Mas nós tínhamos, por exemplo, Danilo Gentili, Danilo Gentili, que é um dos caras aí, né, mais ricos do Brasil hoje, dono do maior talk show brasileiro. Acho que ele é o maior talk show do mundo na internet, né, que é o The Noite. É o The Noite? Eu nunca sei qual é o programa do Danilo, porque eu não assisto muito, mas eu ainda vejo lá o Roda Solta, né? Mas o Danilo progrediu. Tínhamos o Rafinha Bastos, pois é, né, Danilo Gentili e Rafinha Bastos no mesmo lugar. É uma coisa que a gente não imagina hoje, porque senão acabaria o teatro e eles perderiam um pouquinho do engajamento, né, de um atacar o outro, que faz parte, né? Acho que é uma coisa meio combinada isso até hoje. Mas Rafinha Bastos, que teve o episódio da Vanessa Camargo no CQC, ele apresentava lá com o Taz. Muito legal, ele também fazia programas de rua, ele era bem desafiador, né, assim, então era legal. E ele também, hoje ele faz show de stand-up nos Estados Unidos, ele mudou, ele migrou para uma vida melhor. Oscar Filho, recentemente, eu gostava bastante do Oscar Filho, ele fez aquele vídeo, né, que viralizou da Erika Hilton, cometendo algumas gafes de português após dizer que o seu berço é de Machado de Assis, não foi? Um negócio assim? Bota aí, Jorgita. Erika Hilton deu entrevista no Roda Viva e eu percebi que ela deu um outro deslize, sabe? Então eu resolvi compilar aqui pra você ver com seus próprios olhos e ver se eu estou equivocado nos equívocos que eu percebi do lado de lá. As pessoas perguntam, deputada, por que a senhora fala tão bem? Obviamente porque li, porque comecei a ler, Machado de Assis foi o primeiro livro que eu li. Precisamos nos ancorar naquilo que de... Mas aí nós chegamos, né, no fracasso. E eu nem falei do fracasso, por exemplo, do Rafinha Bastos, que foi o Saturday Night Live Brasil. Ô pai. Oi, Dólar. As cores primárias são vermelho, azul e amarelo? Sim, mas elas são conhecidas como cian, magenta e yellow. Obrigada. Ele aqui caiu tentando, né, morreu tentando no programa, o Rafinha Bastos. O Guga nunca saiu do 0 a 0. Guga Noblat, até hoje, ele é o mesmo personagem. É o carinha de terninho, cinza ou cinza escuro, né? Fazendo perguntas incômodas para políticos, né? Só que isso migrou de incômodas para políticos para incômodas para pessoas de direita, né? Políticos que não são da ideologia do Guga Noblat. Antes, eu juro para você, como que era diferente. Eu nem sabia, eu nem queria saber qual é a ideologia do Guga Noblat, se ele era petista, se ele era esquerdista, não importava, sabe? Até porque naquela época tinha a falsa ideia de que PSDB e PT eram coisas bem diferentes, né? Então tinha isso também. A diferença, então, do Guga é que ele ficou mais velho, ficou mais sem graça, ele tem muito menos repertório, porque você já sabe o que ele vai chegar perguntando, né? São as narrativas e os espantalhos criados pela esquerda. E agora ele trabalha a serviço de um sistema e não contra um sistema. Você vê que é muito mais difícil. Eu falo que o roqueiro envelheceu muito mal, ele não faz mais sucesso novo, porque o roqueiro, a existência do rock sempre foi para ir contra o sistema. Como é que você vai ser um roqueiro brasileiro se o PT e o PSDB ficam revezando o sistema há mais de 30 anos? Então você tem que ser contra eles, só que não, você puxa saco deles. Então você deixa de ter a sua função e com o Guga não foi diferente. Ele tinha a função de ser ali uma coisa que parecia ser antissistema, né? A terceira via, sabe assim? Só que agora ele é o mais puro suco do sistema. Ele é o militante esquerdista de Twitter, que é a esgotosfera mesmo do negócio. E ele não cansa de passar vergonha. Aí vem e aqui eu tenho que dar uma pausa. E eu tenho que dar a mão à palmatória porque realmente eu acho que o Guga é um gênio, na verdade. Porque ele conseguiu pegar esse negócio dele passar vergonha e falar o tempo inteiro e monetizar em cima. Ele tem certeza que as frases e os trechinhos que ele coloca no Twitter vão viralizar porque ele expõe uma merda que ele sabe que foi merda que ele fez. E isso aqui é genial, tá? Então aqui, ô Guga, você não me convenceu. Eu saquei a tua, mas foi gênio. Tá, isso aqui foi gênio. O cara não conseguiu nem humilhar o Pablo Marçal, porque ele é aquele tipo de repórter que nem lê o projeto de lei ou aquilo que ele vai atacar a pessoa. Ele vai
com a narrativa do Twitter. Chega lá, ele não tem nada. Aí ele fica esvaziado e é humilhado. O Ganoblad, só responde isso. Leu ou não? Leu ou não? Eu já te disse que você leu ou não? Leu? E lá tá escrito o quê? Lá tá escrito que a gente vai privatizar a área 33 metros acima da maré, coitado, ou seja, sabe nem aquela tá região ali que é hoje área de marinha. Aí o que ele faz? Ele pega um trecho em que ele fala alguma coisa para Marçal e esse trecho de 10 segundos ele transforma num corte para as pessoas falarem: mas esse vídeo inteiro você foi humilhado para Marçal, você foi um babaca, você não sei o que. É isso que ele quer. E hoje ele trabalha, eu vi no microfone dele algumas vezes, eu não sei se sempre ou às vezes, pro tal do ICL, né? Que é aquele instituto, que eu esqueci até o nome. Instituto, sei lá, Corrupção e Ladroagem, deve ser, né? Que é homenagem ao Lula, deve ser esse nome do instituto, eu não sei. Mas é uma coisa, com certeza tem liberdade, eles adoram falar de liberdade no final. É um instituto que sempre foi a favor do Xandemar, né, da perseguição do golpe, que quase contratou ou chegou a ter um evento lá com a Daniela Lima, que faz eventos de debates plurais, como, por exemplo, coloca Jones Manuel para debater com a Erika Hilton, sabe assim? Eles chamam isso de debate plural. É muito engraçado esse ICL. Você vai ver as celebridades, você chega em Felipe Neto, você chega tudo nas celebridades da Globo. É tipo uma choquei da política, sabe assim? Aliás, essa semana eu vi uma repórter da ICL tomou uma Globo lixo, né? Uma ICL lixo ao vivo. Se eu achar esse vídeo eu coloco pra vocês. E é o pessoal que circula no Congresso, que não sabe de nada e que fica se intrometendo no trabalho dos outros. Ninguém te convidou para participar aqui. A gente está trabalhando. Não é sobre 8 de janeiro. Você está desinformada. Vai ler a lei, o projeto de lei inclui progressão de pena para todo... Eu poderia comparar hoje, né, o Guga, né, antes de comparar, deixa o like no vídeo, né, hypa se você puder, e diz aí, né, Guga Noblar envelheceu como Luana Piovani, por favor, que nós estamos precisando desse algoritmo, tá? Acho que por isso que eu tô com dor de cabeça. Então ele tem que tomar medicamentos. Mas nós temos um personagem a ser comparado com o Guga aqui, que é o Stifler, né? Pra quem lembra, o icônico Stifler de American Pie, que era o cara que fazia bullying com todo mundo, mas ele ainda assim era um cara divertido, era um cara arrojado, né? Ele ia atrás das menininhas, né? Fazia as coisas que ele podia fazer e ele trabalhava num cinema que era do pai dele e tal, e não é do pai dele, ó, um cinema da cidade meio falido. Aí, anos depois, no filme A Reunião, ele tá fazendo a mesma coisa, ele finge que não, ele chega com uma motona, chega com o mesmo terno, né? Não, isso é o Guga. E aí ele chega lá e todo mundo descobre que ele é o que ele era mesmo, ele não mudou nada. Ele continua sendo o segurança lá, o projetorista do cinema, e o Guga é isso. Você vê, 30 anos depois, o cara tá idêntico, né? Só que mais sem graça e trabalhando realmente, fingindo que ele faz a mesma coisa, mas trabalhando a serviço agora de um sistema. Hoje, né, eu tô fazendo esse roteiro na quinta-feira, depois que eu cheguei do hospital, né? Tô fazendo esse roteiro pra vocês aqui, e eu tô vendo aqui que o Guga atacou o Alcolumbre, assim. É incrível, né, como as coisas são no Brasil. O cara que até ontem era o porteiro dos impeachment, né, do Xandemar e do Toffoli, ele tá atacando o Alcolumbre porque ele gravou um pedaço de uma fala que eles já sabiam quanto seria a votação do Bessias, como se tudo no Brasil não fosse um grande acordão. E eles falam, né, tem que ser que nem o Lula, tem que saber conversar. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. E perdeu de 8. Tem que saber dialogar, tem que saber fazer ali, né, o jogo da política. Aí quando o jogo da política é feito, ele acusa o Alcolumbre, o cara que barrou tudo que tem de impeachment até agora, a ele abarrar o porcaria do Bessias, que é um cara que até ontem patrocinava, era apenas um office boy do Xandemar durante tudo que aconteceu de ruim no Brasil. O Guga é o cara que imediatamente, quando ele vê todo mundo da Globo falando do Juliano Casarré, que ele é machitos, ele não vai atrás, ele não vai saber com o seu jornalismo se o curso do cara é sobre misóginos mesmo, não, ele posta o vídeo do Porchat, que deve ter ali, né, algum tipo de intenções ali naquele corpo de lagartixa gritante.
Casa Herrera! É o cara que chega já com as narrativas prontas contra o Nicolas Ferreira, porque ele fala, hoje eu vou derrubar o Nicolas. Aqui, ó, eu vi no Twitter, pelos meus seguidores, que o Nicolas, ele na infância dele, ele foi misógino e pode ser que ele seja Yagi. Aí ele chega com isso e chega falando alguma coisa desse tipo. Ele acredita na galera do Twitter, leva isso, não dá 2 segundos da entrevista, né, entre aspas, da perguntinha escrota dele que ninguém leva a sério. Você vê que os políticos já olham pra ele e falam assim, pronto, chegou o blogueiro do PT, né, mais ou menos como a gente escutava a Daniela Lima um tempo atrás. Eu peço desculpas. E vai lá e passa vergonha com o Nicolas. É assim que funciona o Guga. Que ele não tentou dar golpe. Não, é bizarro, as pessoas realmente criam umas narrativas bizarras, né? O cara dá golpe sem estar nem no poder, pô, que loucura. Dizem que minuta de golpe foi só pra ensaiar. Pô, dizem até que o Sérgio é jornalista, pô. Um dos momentos que ele mais passou vergonha e que consolida, que além de ser uma vergonha da profissão, como diz o Jacan, ele simplesmente, ele abdicou todo o seu jornalismo ali. Foi quando ele foi provocar o delegado Paulo Bilinski, né, que é um cara que não tem muita paciência com esquerdista também e com razão, né, porque ele sofre, é o que mais sofre fake news no Brasil é ele, porque ele sofreu um atentado da ex dele que tentou tirar a vida dele, depois ela né, a gente sabe o que aconteceu, com provas, com perícia, com tudo que você pode imaginar, ele quase foi pro saco, mas não, ele, segundo o Guga Noblat, deu jeito de dar aquela semi-acusada, porque ele é um covarde também, né? Porque se ele acusasse formalmente o Bilinski ali, além dele apanhar, ele ainda ia responder por crime, mas ele foi um covarde. Porque primeiro que ele sabe que ele ia tomar um pescoção bem dado ali, e depois que ele ia ser processado e preso ali mesmo, né? E com razão. Porque é diferente você... mas é a liberdade de expressão. Não, você está acusando de um crime que você sabe, que você tem certeza que não foi cometido, e muito pelo contrário. O cara quase morreu. Você tá mexendo no emocional de um cara que realmente quase morreu para passar por tudo aquilo e ele ainda pela esquerda, de forma mentirosa, espantálica, criminosa, é chamado, né, de assá. Então, esse é o Guga Noblat. Esse aqui é por isso que eu falei, ele continua o mesmo personagem, mas ele piorou muito. Por que você falou que eu sou violento com mulher? Sua fama. Fala. Você tá falando de Smart Que Fit? fama do quê? Tá falando de Smart Fit? Fama do quê? Tá jogando fake news? Fama do quê? Ué, hein? Você é violento. Hein? Olha Com aqui, quem? olha como é que você Fala é. o episódio. Tá perdendo a linha por quê? Fala o episódio. O CQC, ele é um programa que não poderia existir mais hoje. Com a polarização, o CQC não faz sentido, porque todo mundo ia entender o lado do CQC, entendeu? Então, quando você percebesse que o CQC, e hoje você percebe por praticamente todos os envolvidos no CQC, todos têm ali uma quedinha pela centro-esquerda, centro-direita, né? Ninguém é de direita e ninguém é de extrema esquerda, a não ser o Guga. Então ficaria esquisito você ter um programa que nem o CQC. Então a fórmula do CQC já é datada hoje, não funcionaria mais. Só que o Guga falou, não, eu vou continuar. Por quê? Aqui é a magia do negócio, né? O Guga, ele é aquele macaco, ele é o Liminha, né? É o macaco de auditório, né? Ele é aquele cara que é do Twitter, mas ele tem ali uma função de produzir conteúdo pro Twitter, né? Que é uma rede social que eles odeiam, né? Que eles falam que é uma rede social do Elon Musk, mas como ela é povoada por esquerdista, eles estão lá. Nossa, quem frequenta o Twitter sabe. Nunca tem nome, né? A Lei Felca serviu pra b****a nenhuma, que ninguém se identifica na rede social. Você não sabe nem se é criança aquilo que tá escrevendo pra você. Mas tá lá, tá? Mas nós sabemos hoje que ele criou um sistema de relevância negativa. E isso aqui também dá relevância, tá? Sabe que o pessoal falava lá que propaganda negativa também é propaganda? O Emílio Surita falava isso. E nesse caso do Guga é 100% verdade, porque ele faz uma postagem completamente imbecil, mas sempre, né, completamente imbecil. Surge alguma polêmica da Jojo Todinho, ele vai lá e fica contra Jojo Todinho sem motivo nenhum e ainda chama ela de feia, né? Fala coisas que seria misóginas, racis por outra pessoa, porque ele sabe que as pessoas vão comentar exatamente isso. Então acontece alguma coisa, sei lá, alguma coisa do Flávio Bolsonaro, ele vai lá e já posta, você já sabe o lado e você já sabe o que ele vai postar. Aí você já sabe o que você vai xingar o Guga e ele sobrevive, pelo menos aí se você entrar, eu sempre entro nas postagens dele, 95% dos comentários pra mais, tá? Eu tô sendo bonzinho aqui, são xingando ele de pelo menos idiota.
né? Uma coisa mais pequena, assim, que seria quase que um elogio pro Guga, de falar que ele é apenas besta, e ele não é. Porque ele faz isso, porque ele só ganha na relevância nesse tipo de comentário negativo, porque a plataforma ela não mede se aquilo é bom ou ruim, ela dá o engajamento, mesmo que negativo. Ele é um provocador profissional e tá dando certo. Nisso ele tem talento. Só que eu acho, às vezes, que não é por talento e por mérito. Eu acho que ele é tão idiota que acaba dando certo. Não deixa. Os golpistas querem tirar o Bolsonaro da papudinha. Dosimetria. Agora estão aí com a anistia plano B. Vai passar isso aí? Ele consegue usar a idiotice que ele tem de defender o PT cegamente em tudo que faz e virou, né, um dogma da vida dele defender o PT, inclusive indo com o próprio filho numa manifestação cheia de gente que poderia dar uma coisa, sabe? Você percebe que é um cara que perdeu um pouquinho a noção das coisas assim, apesar das manifestações serem pacíficas. Eu nunca faria isso com meu filho. Claro que eu iria provocar alguém numa manifestação de esquerda, né, cheia de aborto, que eu sei que ia acontecer com meu filho, né? Mas é assim, esse é o cara. Eu acho que acidentalmente ele consegue fazer isso. Eu não consigo ainda assim ver brilhantismo. Mas se for de propósito, Guga, e você vê esse vídeo um dia, cara, você sabe que você é um gênio, tá? Você nunca vai dizer, porque se você dizer, você perde, né, o seu engajamento pra falar que só tá enganando as pessoas, que você nem é tão de esquerda assim. Mas você seria um gênio. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. E perdeu de 8. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo que ficou passando ali atrás. Eu coloquei o Ghosts and Goblins, né, Jorgeta? Ghosts and Goblins, mais uma vez, esse game. Outro dia eu tava assistindo um canal do rapaz que eu já esqueci o nome, que eu nunca lembro o nome de pessoas. O cara tava fazendo speedrun, o cara terminou 2 vezes lá pra pegar o escudo, faz o esquema, ganha bônus. Eu esqueci o nome, cara. Sensacional o canal Retro Game do Brasil aqui. Se eu lembrar aqui, eu até coloco pra vocês. Mas joguem Ghosts and Goblins, que é difícil, mas pra quem não manja, né? Pra quem manja é um jogo tranquilo. Quem já decorou os padrões ali, é um jogo que você terminar numa sentadinha, você faz as 2 idas e volta lá e já era. Como é que é? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, pode ser?